Que tal exercitarmos nosso cérebro e criar sinapses com conhecimento? Vamos tentar entender os motivos, razões e circunstâncias de certos porquês do dia a dia. Vamos exercitar ao limite máximo da resistência da nossa massa cefálica até dar cãibra no cérebro. Você sabe o que é engraçado nesse negócio aí dessa teoria aí, ou desse argumento? É assim, você colocar que é uma parte de comportamento, ou seja, nós somos soma de vários comportamentos. O ser humano, para chegar onde ele chegou hoje, foi uma questão de evolução de seus comportamentos, né? Desde lá de caçador, coletor, né? E aqueles comportamentos que nós fomos tendo, foi criando a sociedade, a gente foi criando a sociedade, a organização social, né? As hierarquias, as religiões, e muitas vezes não, e isso acabou sendo assim, passado de geração para geração. Sim, e assim, eu particularmente, eu posso falar isso como também estudante de história e tive antropologia, 99,9% quase do nosso comportamento é pautado pelos costumes que nós adotamos. Então, por exemplo, até o próprio fato de usar roupa, alguém no passado falou, não é bom ficar mostrando suas como posso dizer? Suas vergonhas, vamos pensar assim. Ou até mesmo criou o conceito que é vergonha, né? Mas o duro é quando você começa a pautar certas coisas sem não porque faz sentido, mas quando começa tipo assim, porque eu quero controlar você. E isso é uma coisa que começa a existir muito. O que você come, o que você age, o que você tem que pensar, qual língua que você tem que falar, é a forma mas que isso você daí tem não que acaba agir. sendo característica de cada, digamos assim, de cada núcleo social? Por exemplo, quando você falou assim de língua, cada uma acaba desenvolvendo a sua forma ali de se comunicar. Vamos pensar assim mais lá atrás, bem lá atrás. Quando eu digo lá atrás, é bem lá no início dos primórdios ali da humanidade lá, né? Então, quando o Mick Jagger era novo. Isso. E quando, isso aí você pode botar bastante tempo, né? Muitos séculos atrás. E aí você pensa assim, o ser humano, né? Ele era caçador, coletor, vivia em pequenos grupos familiares, não tinha uma expectativa de vida bem curta, né? Até porque doenças e tudo aí e tudo mais. A partir do momento que... Menos o Mick Jagger. Menos Mick Jagger. I can't get no, né? Então, só ele que sabe. E a gente entende que quando isso começou no caso, a agricultura foi que fez com que o ser humano passasse a criar esses grupos, né? As famílias passaram a se aumentar, a crescer. Com isso, esses costumes começaram a se tornar mais enraizados, vamos dizer assim, porque não existia nada do tipo, né? Até porque não tinha nem como, acho, tempo de transmitir qualquer coisa, porque a expectativa era baixa, ou era comido por leão, qualquer outro tipo de animal. Sim, você poderia simplesmente ser atacado por um leão ou morrer com um raio na cabeça. Ou até, qualquer minuto. Ou até coisa simples, né? Um resfriado, ou quebrou uma perna, uma infecção e tudo mais. Porque eram pequenos agrupamentos familiares. E aí, a partir do momento que o ser humano, né, ele começou a se tornar social no sentido de começar a criar uma coletividade, não Borg, claro, né? Uma coletividade... Na verdade, a evolução disso está se tornando... Estamos quase chegando na coletividade Borg, né? Em termos de pensamento, né? Teve um certo cara chamado Matalas que ele fez uma brincadeira sobre isso aí, né? Em um certo seriado aí. Mas esse ponto quem não assistiu a terceira temporada de Picard... Picard que é o Star Trek, né? O Star Trek, não aquela coisa lá que o Kurt faz da Shopee. Desculpa, Shopee.
Mas a base deles, geralmente usam o quê? Até os jovens, né? A gente pode fazer um paralelo com isso, se der tempo, de que geralmente os que mais gostam de destruir e não propor nada é através dos jovens, né? Porque o jovem, ele é aquela coisa mais impulsiva, aquela coisa de desenvolvimento. Você que é psicólogo pode falar melhor isso. Mas aí, ó, voltando ali um pouco dessa questão do desenvolvimento da sociedade, né, da criação da sociedade, como a gente estava falando ali no começo, passou até aquela questão de você transmitir o conhecimento, de você perpetuar, de você construir uma identidade, né? Mas a gente entende que conforme vai se passando o tempo, né, os anos, as décadas, os séculos, algumas coisas elas vão perdendo ou sendo esquecidas, né, as verdades dela, ou os motivos de ser, né? E elas passam sim. Sim, e uma das coisas também, Vini, é a questão do poder e da influência, né? Algumas culturas deixam de existir por influência. Vamos pegar um exemplo, o Império Romano. Você já pensou sobre o Império Romano uma vez por dia? Como seria o Império Romano? O Império Romano, ele foi se expandindo, e à medida que ele foi se expandindo, muitas culturas da região onde ele dominava foram sendo subjugadas. Por exemplo, a região da França, que era chamada de Gália, quem leu Asterix já viu aquilo ali, eram as coisas dos celtas, toda aquela religião, ela foi sendo suprimida pela religião romana. E aí depois, com o tempo de mudança, foi sendo mudada para a religião cristã. E assim sucessivamente. Então a influência do grupo dominante e o poder do grupo dominante determina também a forma do pensamento. Você pegar um francês, por exemplo, da época dos celtas, e depois um francês da época dos romanos, e depois um francês da Idade Média, e depois um francês atualmente, são literalmente formas diferentes de pensar, que é uma evolução natural. O problema, Vinícius, é quando é uma coisa artificial, porque a gente está falando aqui de um processo natural de milhares de anos, não quando é imposta, tipo, acabou, e você não tem uma lógica por isso. Você tem uma coisa que é simplesmente... Tanto é que até tem vários autores que falam sobre o efeito manada ou o efeito comportamental. Eu vou citar apenas algum, como por exemplo, tem um chamado The Lucifer Effect, como as pessoas boas podem se tornar más, de Zimbardo, de 2008. Esse autor, ele fala sobre os efeitos dessa mudança, dessa coisa imposta, e a pessoa se torna, de repente, um vilão, ou elas têm que mudar completamente. Bom, mas segundo isso que você acabou de falar, Léo, eu acabei me lembrando de uma, não sei se é uma preposição ou se foi uma ideia de um experimento, mas existe o conceito onde alguns cientistas pegaram 5 macacos, colocaram eles dentro de um ambiente controlado, uma caixa onde esses 5 macacos tinham dentro desse ambiente uma escada e no topo um cacho de banana, certo? E cada vez que um dos macacos subiam até aquele topo para pegar a banana, os demais iam tomar um banho de água gelada que tinham alguns chuveiros lá dentro. Até que chegou um certo momento que quando um dos macacos começava a subir a escada, os demais pegavam aquele lá e quebrava ele na porrada. E assim começou a criar aquele ambiente de tenso dentro ali daquela caixa controlada entre os macacos, até que um dos macacos foi substituído por um outro que não sabia de nada, ou seja, ele não sabia que se ele subisse na escada e pegasse a banana, ia abrir aquele chuveiro e molhar todo mundo. Quando ele vai subir na escada, os demais já puxam ele ali, o braço para as pernas e quebram o bicho na porrada. E assim sucessivamente, até que todos os 5 macacos originais foram substituídos por outros 5 macacos novos que não sabiam e não faziam nem ideia do porquê. Cada vez mas a agressão ao macaco existe ainda. Não, mas a agressão continua, ela existe, ou seja,
Subiu na escada, os demais vão lá e quebra de porrada. Então, vai muito de encontro com aquela coisa assim de ideia de efeito manada, né? Aquele conceito de que como a gente tava falando aqui no começo, né? A cultura, a sociedade, ela vai passando os seus conceitos adiante até que, sei lá, com o tempo acaba se perdendo, acaba perdendo o sentido, mas todo mundo permanece fazendo aqueles mesmos movimentos, ou aquela mesma forma de pensar, aquela mesma forma de agir. Ah, mas eu não posso porque os deuses vão ficar bravos e vão nos jogar pragas. Ah, não, porque a Terra é plana. Tem quem pensa assim, porque o homem não foi à Lua. Então eu acho que muito disso também vai atrás da busca do conhecimento. Aquela pessoa que ela tenta quebrar e furar o paradigma, aquela que para pensar, fala assim, opa, mas por quê? A pergunta do porquê, ela é empregada de uma forma que, seja na violência ou como hoje no dia que a gente acompanha muito, que é o cancelamento. Você não pode sair fora daquilo que você pensa, mesmo que a sua linha de raciocínio esteja correta. Você vai levar pau. Mas esse ponto que você pegou, ele é muito parecido. Primeiramente, eu acho que deve ter sido um experimento do mesmo nível do gato de Schrödinger, né? Ser uma mais filosófico, você quer dizer? Mas se bem que alguma coisa deve ter sido feita, porque senão não chegaria a um desenvolvimento de observação. Mas ele é muito parecido, por exemplo, com o efeito estádio de futebol, né? Não sei se você já foi, mas eu nunca fui, mas geralmente eu vejo que o pessoal no estádio de futebol, a pessoa individualmente, ela é uma pessoa racional, mas dentro do estádio de futebol, com aquela excitação, com aquele volume e aquela coisa, parece que ela que racional. Se torna... É por isso que surge tanta briga, torcida organizada, acontece isso, mas o ponto também você falou sobre questionamento, a gente tá vivendo agora, nessa época de cancelamento, pessoas que um efeito meio que uma guerra civil, porque muitas pessoas que eram canceladas, elas não estão mais se importando com isso, ou talvez muitas pessoas que cancelavam os outros como bastião daquela verdade do grupo que ele quer que seja o dominante, né, estão sendo cancelados. Eu não sei, a gente viu, por exemplo, pessoas durante aquele período de 2020 que falavam, você não pode falar, não pode fazer nada enquanto tiver o isolamento social, jogando futebol. E aí, depois, a internet facilitou isso, né? Então, a gente pode entender que é o seguinte, o cancelamento, ele parece muito a Santa Inquisição, né? Os tribunais vivos. Só que em vez de a gente matar as pessoas fisicamente, a gente mata elas na reputação, mata elas e aquilo fica sujo. Mata elas socialmente, psicologicamente, sim, muitas vezes, né? Porque as pessoas, quer queira ou quer não, a gente até chega a argumentar isso. Poxa, como já aconteceu alguns anos atrás, né? Não sei se você se lembra sobre aquele... Tinham alguns jovens tirando a vida porque tinha um negócio lá de uma... Eu não me lembro direito como é que foi a história, mas alguns jovens estavam participando de alguns desafios na internet, e aí a pessoa falava que ia matar a família, que não sei o que, a molecada entrava em desespero, tinha um outro... Baleia Azul, não era? Isso, esse negócio. Mas você sabe o que é um exemplo mais atual? Eu vou entrar em uma polêmica aqui. O caso da Choquei. Exatamente. A menina... Para quem não lembra desse caso, a menina foi acusada de uma coisa e ela não era, ela tirou a própria vida. Então, a gente tem que entender. E muita gente descia o sarrafo nela. Eu, eu não acho que existe pessoa 100% santa e 100% culpada. Cara, mas assim, ficou fácil. Hoje ficou fácil. Isso aqui que a gente está fazendo é uma ferramenta de comunicação, de transmissão. A gente pode estar trazendo aqui, por exemplo, o conceito do cãibra no cérebro. Quando a gente idealizou esse programa, quando eu e o Léo aqui idealizamos o programa, e depois o Ivo, que está sempre, quando possível, né, participando conosco, qual que é?
é exatamente isso. Incitar a gente parar para pensar e raciocinar sobre alguns temas. É lógico que às vezes a gente vai falar umas bobeiras aqui. Porque A grande maioria das vezes. mas bobeiras assim, no sentido de dar uma graça no contexto, no conteúdo, mas sempre trazendo o quê? Uma responsabilidade. Porque hoje, para você abrir uma câmera e sair falando merda, existe uma responsabilidade. Então eu acho que isso também, se tem pessoas aí, se tem vídeos onde, por exemplo, o cara vai falar que o homem não foi na Lua e ele quer afirmar com provas e mais de 900 mil pessoas está assistindo, cara. Então, você acha assim que é aquele conceito do que assim, é mais fácil você acreditar na teoria da conspiração ou de qualquer outra coisa do que simplesmente, sei lá, você procurar por si, descobrir, estudar, ir a fundo, sendo que você hoje tem os métodos de informação. Aí você faz como, por exemplo, a história ali do experimento dos macacos, né? Cada macaco que subia, os demais iam e batiam nele. Por quê? Porque existia ali um comportamento que acabava sendo prejudicial para os demais. E outro ponto eu queria voltar, que é, por exemplo, quando você quer cancelar uma pessoa mais velha, que é de uma outra geração, né? Quantas vezes tentaram cancelar o Silvio Santos? Ai, porque ele é aquilo. E eu volto também ao Star Trek Picard, a terceira e única temporada, como diz o Fernando. Quem salva o dia são os velhos. Ah, mas quer dizer então que todo velho é santo? Não, mas é que a gente... Mas é experiência. Exatamente, é lógico que eles vão fazer algumas coisas erradas, porque nem tudo na geração deles era perfeito, tá? Mas muitas coisas boas que eles fizeram devem ser preservadas. As coisas boas, as coisas ruins a gente joga fora. Mas o efeito manada, ele não faz essa análise. Mas... Ela simplesmente faz o quê? Destruir. Mas aí que tá. O conceito do efeito manada é agir sem pensar. É um comportamento, vamos dizer assim, que seria um comportamento reflexivo, mecânico, automático. Sim. Você não para. Como um Borg. Mas ali o Borg, por mais que fosse os Borgs em Star Trek, você tinha era uma coletividade, mas você tinha um pensamento com um objetivo. Os demais, vamos pensar assim, eles eram uma extensão. Só reproduzia, né, na verdade, né? É diferente como, por exemplo, você falou assim, você vai lá, torcida, algumas torcidas, né? Eu acho que não deve ser nem chamado de torcida, né? Alguns grupos criminosos que se utilizam de nomes de... Bandidinhos que se usam de clubes de futebol. Cara, você vai no estádio, você vai torcer, beleza, você vai torcer, você vai ficar bravo, você vai xingar, mas a partir do momento que você começar a ter violência, brigar, matar, por conta, isso aí pode-se dizer que o ser humano é um ser racional. É nessas horas que você vê que o ser humano ele tem muito mais ainda de irracional persistindo do que o racional. Tem um grupo... e a gente vê aqui, por exemplo, não vai muito longe. Sabe o que você me lembrou? Me lembrou aquela frase do Jay, do filme Homens de Preto 1, quando o personagem do Will Smith pergunta: por que vocês não contam para as pessoas? E ele fala: pessoas são inteligentes, a massa, não. Exatamente. Uma pessoa é inteligente, mas a sociedade como um todo não. E tem isso também, né? Porque, como o pessoal fala, o pensamento coletivo, né? O pensamento coletivo. E a gente acaba vendo que muitas vezes acaba sendo guiado, muitas vezes, pela paixão, pela compulsão, como eu falei, pela mecanicidade do movimento, mas não se para. Por isso que aí acaba rompendo em resultados de eleições, em algumas ideologias, em algumas pautas, porque em algum momento isso acaba perdendo o seu sentido e simplesmente a turma, igual aquela história, vai com o vento, entendeu? Mas esse ponto que você está falando é o seguinte, uma coisa que também tem que deixar claro não estamos falando que não temos que pensar no outro, mas é que esse efeito manado, ele é um modus operandi de um grupo, volto a dizer. É isso, é um modus operandi de grupos que têm a consciência
Sim. Que detenha a consciência, a ideia ou a organização de orientar de forma sistematizada que o pensamento geral gere o resultado que eles querem. Porque, como em um dos câmeras que a gente fez aqui com o Ivo, lembra que a gente falou sobre a parte do mito da caverna? Do mito da caverna, que não é interessante que o sujeito tenha a capacidade autônoma de pensamento? Porque Sim. aí ele vai questionar. E se você questiona, ou se você faz um ponto fora do que os demais querem, você é o cara errado do negócio, não vai longe. Essa semana agora, teve toda aquela história do Vinícius Júnior lá de não ter ganho a bola de ouro, e o Thiago Leifert, né, ele fez... Nossa, aquilo foi ridículo. Ele fez um comentário com base na bola. Apareceu uma pessoa lá, né, indignada com o que ele tinha dito, mas aí pegando o quê? Com base na pauta ideológica, só que o cara tava falando em nível de esporte, ao nível que essa pessoa chegou a falar assim, cara, eu não entendo nada de futebol, pra mim é ridículo ter 30 pessoas correndo atrás de bola, e falou assim, não são 30, são 22. Eu não entendo nada, mas eu acho que o fulano lá, ele tinha que ter o direito. Falou, tá, mas não é isso que eu tô dizendo, eu tô falando que esportivamente, quer dizer, por mais que o cara estivesse puxando ali o conceito do esporte, os números e tudo mais, e porque fulano deixou de ir, deixou de participar, outra pessoa ela quer puxar pro outro lado, porque não, é assim que tem que ser, porque se não for desse jeito, você tá errado. Cara, mas não é isso que eu tô falando, eu não tô falando que você tá certo ou tá errado, só estou falando que por esse outro prisma, e às vezes a pessoa não quer ver, é diferente. Não, mas você sabe uma coisa interessante? Ou é conduzida a pensar assim. Alguns meses atrás, acho que uns 2, 3 meses atrás, não sei se você viu que pessoas tentaram cancelar o Emílio Surita do Pânico, porque ele estava imitando uma pessoa da Globo News, e ele foi chamado de homofóbico, coisa assim, e ele simplesmente, literalmente, cagou, porque muita gente queria, sabe? O Emílio Surita é um dos caras, assim, um dos mestres da comunicação. Muitos dizem que ele é até o Silvio Santos do rádio, né? Mas ele tá lá, o programa lá continua há 30 anos. Mas o ponto é de que o cancelamento, a forma de obediência, coisa assim, ela é muito estranha, porque eles pregam a liberdade, só que tudo que eles fazem é igualzinho aquele filme do John Carpenter chamado They Live. Não sei se você assistiu, que os alienígenas controlam, e ele tem um óculos de sol, e ele consegue ver mensagens subliminares, na verdade os alienígenas estão controlando. Esse filme é muito bizarro, mas a ideia de um controle, por isso que surge essa teoria da conspiração, os caras querem controlar, os caras vê um negócio fazendo, aí a mente humana é uma mente fértil, né, ratabanata isso pra isso, né. Então os caras sempre vão falar que é alienígena, pode até ser, sei lá, não sei, mas não tô falando, gente, eu tô brincando, mas acontece, que o modus operandi deles, a forma, o mecanismo dele é isso. E aí você pergunta pra uma pessoa dessa, a pessoa não consegue explicar o porquê ela odeia aquilo. É isso que é mais triste, ela não sabe por que ela odeia, ela só odeia. Porque não é permitido você pensar. A única permissão que você tem é de seguir o que os demais fazem. E é o que eu digo pra vocês. Sigam aqui também o Mundo Incógnito. Seja você também um incógnito ser. Já que vocês gostam de seguir o efeito manada, sigam a manada da inteligência. Venha aqui abrir a sua mente, ou pelo menos colocar a sementinha da preposição de você se questionar e dizer, por que não? Então, nos vemos no próximo Câimbra no Cérebro aqui no Mundo Incógnito. Valeu, pessoal!